A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais um dia uma palavra de Deus para a sua vida. Deus é a nossa rocha. No Salmo de número 18, a partir do verso 1, o salmista Davi diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. Para nós entendermos por que o salmista Davi, nesse versículo, compara Deus com uma rocha, nós podemos ir para o livro de Isaías, no capítulo 26, do versículo 1 ao 8, onde está escrito assim: E naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos do pobre. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo de nossa alma. Então aqui nós podemos entender que a rocha é onde nós depositamos nossa fé, esperança e confiança. E a nossa rocha precisa ser Deus, como está escrito aqui. Só que com o passar da Bíblia, com o passar das passagens, nós vamos ver algumas comparações, algumas características da rocha que o Senhor quer que nós entendamos que Ele quer ser na nossa vida. A rocha, no Salmo de número 40, é estabilidade. O salmista diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um charco de lodo, de uma cova perigosa, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui a rocha, que é Deus, é estabilidade. Então, quando nós paramos de confiar no nosso próprio braço, e como em Isaías 26 diz, depositamos nossa confiança e esperança no Senhor, nós não escorregamos mais como num charco de lodo. Quando você está andando sobre a lama, sobre o lodo, seus pés não têm estabilidade. Só que quando você começa a andar nas veredas da justiça, no caminho do Senhor, os seus pés não escorregam mais, e você tem estabilidade e firmeza nos seus passos e no seu andar. No livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, a rocha, ela edifica, ela firma. Está escrito assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram a casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui o Senhor está nos dizendo: quando você edifica a tua vida, a tua casa, a tua família sobre mim, entrega tudo no altar, vem vento, vem tempestade, você passa por deserto, passa por dificuldades, mas a tua casa não cai, porque ela está firmada em mim, a rocha é estável. Em Êxodo 17, no versículo 6, o Senhor é a rocha que traz sustento. Está escrito assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Aqui o Senhor está dizendo: enquanto eu for a tua rocha, o lugar onde você está firmado, não vai te faltar o sustento, mesmo que seja no meio do deserto. E lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2 e 3... A rocha é proteção, esconderijo e livramento para a vida de Davi. Está escrito assim: Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, meu escudo e a força da minha salvação, meu alto retiro e meu refúgio, meu salvador, de violência me salvaste.
Aqui Davi tinha ido para uma guerra, e quando ele se cansou, ele entrou dentro da barraca para descansar. E quando ele estava dormindo, entrou um inimigo para matar ele. Só que um dos seus soldados entrou lá e combateu aquele inimigo. E ele viu isso como sendo o Senhor dando livramento, proteção e sendo esconderijo para ele. Na palavra de Deus também nos compara a uma rocha. No livro de 1 Pedro, do capítulo 2, do versículo 4 ao 10, está escrito assim: à medida que se aproximava dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. O apóstolo aqui está nos apresentando a Deus como pedras vivas, é a principal pedra da construção do reino de Deus. Sendo assim, nós somos transformados quando cremos em Deus, em pedras vivas, participamos da edificação desse reino espiritual. A pedra angular, que é Jesus, rejeitada pelos homens, é motivo de tropeço para os que não creem, mas para os que creem, é uma pedra preciosa com todas essas características que eu disse anteriormente. Isso ocorre porque nós somos geração eleita de Deus. Antes nós não éramos povo, mas agora Deus nos separou como filhos, e isso deve nos conduzir à santificação. Para nós entendermos melhor, a Bíblia compara Jesus com a pedra de esquina, a pedra angular. Que lá no Salmo 118, 22 está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Existem alguns outros versículos que você pode refletir sobre a pedra angular. Isaías 28, 16, Atos 4, 11, Efésios 2, do verso 19 ao 22 e Romanos 9, versículo 33. Para encerrar, o que é uma pedra de esquina, uma pedra angular? A pedra angular era a pedra principal para construir qualquer coisa na antiguidade. Os construtores, eles selecionavam uma pedra que possuía as características certas, que permitia com que ela servisse de sustentação e organização de todo o edifício. Essa pedra angular era colocada no canto principal do edifício, ou seja, de esquina, tornando-se o elemento essencial do seu fundamento, para que aquele edifício permanecesse de pé. Desse modo, ela não apenas sustentava toda a estrutura, mas também mantinha as paredes em linha reta e fixava a posição das paredes que cruzavam o restante do edifício. Jesus é a pedra de esquina, que ajusta a direção correta da edificação, que somos nós.